primeiramente eu quero agradecer a todos e todas as plantonistas. Chegamos ontem a 1,5 milhão de inscritos aqui no Plantão Brasil. É o maior canal de esquerda e um dos maiores canais de política. A gente só perde aí de canais da grande mídia mesmo, viu? Canais aí que tem milhões em financiamento, que tem TVs ou rádios muito grandes por trás, são maiores que o Plantão Brasil. Mas fora isso, não tem ninguém maior que o Plantão Brasil. E em visualizações de vídeo, que aqui são mais de 35 milhões por mês, aí é que ninguém bate mesmo. São pouquíssimos canais aí da direita ou da extrema-direita que tem esse alcance no YouTube. A extrema-direita tá ganhando, infelizmente, nas outras redes sociais, mas aqui no YouTube tem muita resistência, viu? Agradeço a todos de coração. Eu não sou nada sem o apoio de todos vocês, ó. Um beijo a todos. Eu ia falar isso tudo nos vídeos de ontem, mas eu acabo tão empolgado com o assunto do vídeo que na hora que eu ligo a câmera eu esqueço de tudo e quero falar do vídeo. Por exemplo, agora, o assunto é o seguinte, é o desespero do Eduardo Bolsonaro. Olha, o Eduardo Bolsonaro está na Hungria. Ele, assim como gente ligada ao Donald Trump, alguns deputados do Paraguai, que também tem um governo fascista, o Paraguai também sofreu golpe de Estado, aí teve vários governos fascistas depois disso, gente lá da Hungria, da Polônia, da Espanha, todo o fascismo mundial está reunido na Hungria para debater aí as estratégias online que eles terão aí para as eleições esse ano. Vários países terão eleições esse ano, Estados Unidos, a Hungria mesmo, na Polônia, no Brasil, e aí eles querem debater como eles vão fazer online a estratégia deles em conjunto. Por quê? Porque enquanto a esquerda, quando se reúne, é só para ali tirar uma foto, debater os problemas da sociedade na teoria, porque a esquerda adora uma teoria, muita teoria, a extrema-direita não quer saber dos problemas da sociedade. A extrema-direita sabe o que é importante. Primeiro lugar é ganhar a eleição. Depois, eles pensam no que eles vão fazer. E a gente sabe que a extrema-direita não está nem aí, realmente, para resolver problema nenhum. O que eles querem é o seguinte, é disseminar narrativa para se manterem no poder e para implantar ditaduras. E aí é muito fácil para eles, porque eles se reúnem mundialmente e todos eles, mundialmente, usam a mesma estratégia, que é o uso da religião, em parte aí o uso da religião, depende de cada país, a religião é diferente. Sempre fazer alguma coisa contra minorias, então em alguns países as minorias são imigrantes, em outros países são muçulmanos, em outros países como no Brasil é LGBT, negros, etc. Apesar que negros são maioria no Brasil, são tratados como minoria e tudo mais. Aí eles sabem que a mesma estratégia que funciona num país vai funcionar em outro país. É só você pegar a mesma frase e trocar LGBT por muçulmanos em outro país. Pronto, funcionou. Então, eles estão aí debatendo as estratégias, tem muitos especialistas em comunicação que estão lá na Hungria, e, enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro foi avisado aí por seus advogados que a giripoca vai piar pro lado dele. Nos últimos dias saiu aí um relatório da Polícia Federal, colocando ali o Eduardo Bolsonaro como investigado na tentativa de golpe, o terceiro tempo do golpe, e nos ataques à democracia que estão sendo feitos aí pelo Elon Musk e por outros aí da extrema-direita. O Eduardo Bolsonaro, então, foi avisado, olha, isso aí vai servir para te prender lá na frente, viu? Se é que os processos, as investigações já em andamento não te prendam antes, mas aí tem um novo potencial e o seu nome aparece no relatório. Vamos lembrar, eu vou refrescar aqui a sua memória, quando começou o inquérito das milícias digitais, isso foi em 2021, aquele inquérito começou porque o inquérito dos atos antidemocráticos, vamos lembrar, em 2020, o Bolsonaro passou a incentivar atos antidemocráticos e o bolsonarismo, o Eduardo Bolsonaro também envolvido nisso, Alan dos Santos, etc., passaram a instigar as pessoas a atacar o Supremo Tribunal Federal. Chegaram até a soltar fogos de artifício na sede do STF. Pois bem, ali começou o inquérito dos atos antidemocráticos que prendeu um monte de gente. O então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, simplesmente ignorou o relatório final da Polícia Federal e mandou arquivar tudo, porque ele é cúmplice do bolsonarismo. Inclusive, o atual Procurador-Geral da República já deu aí demonstrações, quando ele assumiu o cargo, de que ele vai acima de quem se omitiu, do Augusto Aras. Tá, e aí o Alexandre de Moraes então pegou aquele relatório da Polícia Federal e abriu uma nova investigação, que é o inquérito das milícias digitais. Aquele relatório cita, já logo nos primeiros parágrafos, cita nominalmente Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro como os chefes de uma mega organização que tem ali milícias, não é uma milícia só, milícias digitais com o intuito de acabar com a democracia no Brasil. Pois bem, veja, o Eduardo Bolsonaro já é investigado faz tempo. Só que agora, uma outra investigação aí paralela começa contra ele. Então ele se desesperou, ficou em pânico. Lá de onde ele está,
não sei exatamente onde ele estava quando gravou o vídeo, ele resolveu gravar um vídeo em pânico, avisando o seguinte, ó, ele vai acabar preso. E, antes de ser preso, muito provavelmente terá aí operação de busca e apreensão e outras operações aí contra ele. Vou te mostrar aqui um trecho do vídeo para você ver que a coisa tá feia pro Eduardo. Então tá aqui o Dudu Baraninha, com a carinha de desespero dele. Aí vamos mostrar aqui um trechinho dele, eu não vou mostrar muita coisa não, porque ninguém é obrigado a ver bandido falar. Conhecer pessoas, algo que é normal e saudável para um político, né, como eu. Pois bem, dia 13 de abril, eu retornei de uma viagem que fiz até o Parlamento Europeu junto com outros deputados. E, para minha surpresa, dia 18 de abril, eu estou agora dentro de um relatório da Polícia Federal que foi enviado ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E nós sabemos que esse relatório é que prepara o terreno para que nós sejamos incluídos amanhã em inquéritos e investigações, para que, ato contínuo, a Polícia Federal possa vir bater na nossa porta, fazer mandado de busca e apreensão e tudo isso que vocês sabem, podendo culminar até em nossa prisão. Prova disso é que o deputado Daniel Silveira está preso até hoje, cumprindo uma sentença de 9 anos de cadeia, mesmo tendo recebido perdão presidencial. Aí ele fica mais 2 minutos choramingando que o perdão presidencial que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira foi extinto pela primeira vez na história. O Supremo Tribunal Federal cancelou um perdão presidencial. É que tá claro na regra do indulto. Eu lembro até hoje, foi em abril de 2022, lembra até hoje, faz mais ou menos 2 anos que saiu aquele indulto. E eu li a lei lá, o artigo lá, sobre indulto. E tá claríssimo que o indulto não pode ter cunho pessoal. E o Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira, no caso, como indulto é quando são muitas pessoas, no caso era uma pessoa só, mas vamos usar o termo indulto. Chama graça quando é uma pessoa só. Ele deu de maneira pessoal, porque o Daniel Silveira é do partido dele, não era mais o mesmo partido, mas foi eleito pelo mesmo partido que ele, e era um dos deputados que mais apoiava o Bolsonaro, além de ser figura aí carimbada nos inquéritos em que o Bolsonaro figura como chefe de quadrilha. Então, é óbvio que o indulto ao Daniel Silveira seria cancelado, era óbvio. Tanto é que o Daniel Silveira não durou nem 6 horas sem foro privilegiado. Ele perdeu o mandato no dia 1º de fevereiro de 2023, meia-noite, porque para quem não sabe, os deputados assumem e eles também acabam o mandato dele em fevereiro, não é em janeiro, diferente do presidente, que é dia 1º de janeiro. E às 5h50 da manhã a polícia já estava toc, na porta dele para prendê-lo. Então não durou nem 6 horas sem foro privilegiado o criminoso Daniel Silveira. Aqui o Eduardo Bolsonaro tá vendo aí, vislumbrando o que vai ser o futuro dele. A Polícia Federal muito em breve vai bater novamente na porta dele. Se tiver em São Paulo, pior, porque aí não dá para fugir de jet ski, né? A não ser que seja num dia que tá tendo muita chuva, enchente, lá do jeito que a coisa feia lá alagando em São Paulo, dá para sair de jet ski se tiver a rua alagada. Mas só isso, viu? Senão não vai dar. E muito em breve ele vai acabar preso, até porque o inquérito das milícias digitais está para acabar. A Polícia Federal diz aí que devem sair indiciamentos até junho, e ele e os 2 irmãos dele e o papai dele são apontados como chefes dessa mega quadrilha que continua aí tentando acabar com a democracia do Brasil. Agora estamos no 3º tempo do golpe, e agora eles buscaram apoio internacional. Eu tô vendo aí com alguma preocupação, não é muita, viu? Não é muita. O que eu mais vejo com preocupação é o seguinte, é que a extrema-direita está conseguindo, com a comunicação que eles têm na rede social, eles estão conseguindo manipular as pessoas de maneira que as pessoas fiquem cada vez mais fascistas. Vou te dar um exemplo. Você está vendo aí vários casos isolados de policiais agindo com racismo, de policiais que deixam aí gente rica que assassina alguém e ir embora e que batem gente pobre. Você está vendo aí casos, por exemplo, teve aí uma empresa que se negou a prestar serviço para um casal homossexual, dizendo que, olha, os nossos valores não concordam com isso. Em vez de serem presos em flagrante, não foram. Ainda gravaram um vídeo dizendo que não fazemos trabalho para homossexuais. Aí você fala, caramba, isso é crime. Isso dá 5 anos de jaula no Brasil. Mas isso segue aí. E aí você vê os bolsonaristas saindo em defesa desse pessoal, dizendo que, olha, se a sua religião diz alguma coisa, você tem liberdade religiosa para cometer crime. Então, se um dia eu criar uma religião, eu vou criar aqui o tiaguismo. O tiaguismo vai funcionar assim, ó, você acredita no que você quiser, mas temos nossos valores.
Os valores do thiaguismo são: não preste serviço a bolsominion. Pode esculachar bolsominion no meio da rua assim, porque é o valor da nossa religião. Aí pode? É porque por trás da religião, para os bolsonaristas, pode tudo, porque a comunicação deles não está se focando mais só em política, que é o que a esquerda foca. Não. Eles fazem o quê? Eles estão focando muito em religião, eles enfiam a parte fascista deles no meio da religião. Aí eles focam em outras coisas e enfiam o fascismo deles em outros temas. E aí as pessoas vão fascistando cada vez mais. Porque aquela pessoa que começa a receber mensagem religiosa e tal, e fala que, realmente eu não deveria aceitar homossexuais. Isso não é homofobia, eu tô aturando que vocês existem, eu não tô te matando. Mas eu posso aí, eu não preciso prestar serviço para vocês, eu posso expulsar vocês do meu comércio, eu não preciso aí ter vocês no meu campo de visão, o fato de eu não estar te matando já é o suficiente. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a ser doutrinadas dessa maneira, tanto nas escolas, quando os professores são bolsonaristas, as pessoas eu estou usando o caso aí de homossexuais, mas pode ser qualquer outra coisa que o fascismo prega, viu? E literalmente qualquer outro dos valores deles, que são valores nazistas. E aí o que acontece? As pessoas começam a ser doutrinadas nas escolas e universidades por professores que são bolsominions, porque os que não são bolsominions não doutrinam, porque se falarem alguma coisa, os bolsominions já estão ali, eles já estão bem educados, adestrados para falar, é doutrinação! Então eles doutrinam quando podem, e se alguém tentar desdoutrinar, aí eles falam que é doutrinação. Essa é a estratégia deles. E aí, quando essas pessoas que já estão bem doutrinadas, tanto aí nos locais onde deveriam se educar, como aí Brasil Paralelo, onde deveriam aprender, como em igrejas evangélicas, em vários grupos de WhatsApp, de tudo que você puder imaginar, em grupos de entregadores de aplicativo, em grupos de Uber, em grupos de taxistas, essas pessoas estão sendo bem doutrinadas. Aí sabe o que acontece? De repente aparece um político dizendo, eu concordo com vocês. E aí sabe o que acontece? Todas essas pessoas passam a seguir esse político e passam a ver esse político como um herói nacional. É isso que está acontecendo com o bolsonarismo. Essa é a base da comunicação deles e é isso que eles foram discutir lá na Hungria, tá? E o Eduardo Bolsonaro, ele tá com medo porque ele vê que a Polícia Federal tá na cola dele e que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal e o Procurador-Geral da República e o próprio governo Lula já perceberam o seguinte, que se não cortar o mal pela raiz rápido, mas rápido mesmo, o que tá para acontecer aqui é o seguinte, nos Estados Unidos tem eleição em novembro, se der o resultado lá que eles estão esperando, que é a vitória do Trump, e o Biden tem a pior aprovação da história de um presidente, o que acontece é que ele vai começar a influenciar para tentar dar golpe no Brasil. É aquilo que eu falei outro dia. Ele vai, e o plano é aberto, tá? Sempre eles fazem o plano abertamente, eles avisam com meses de antecedência e ninguém faz nada. O plano ele vai ganhar a eleição, ele vai começar a pressionar empresários brasileiros a tentar dar golpe no Lula, a tentar bater forte no Lula. E aí ele vai tentar gerar uma crise econômica muito forte no Brasil e quem vai aparecer como herói? Os bolsonaristas, porque eles têm apoio dos Estados Unidos, da United States of America, e eles é quem vão salvar o Brasil. É isso. E aí a gente sabe que a imprensa sempre entra nessa aí, a imprensa sempre entra para ferrar um governo progressista, porque a imprensa sempre acredita que não importa quão nazista ou fascista seja o candidato de direita, é melhor do que um progressista. Sempre, sempre. É por isso que apoiaram o Bolsonaro, por isso que apoiaram o golpe contra Dilma, por isso que lá atrás apoiaram o Aécio, que foi quem aí chocou o ovo da serpente, enfim. E aí, a estratégia deles é essa. Coisa que eu falei aqui, o Lula podia fazer na Argentina, o Lula podia fazer com países menores que o Brasil, mas não faz, porque a esquerda tem esses valores de, olha, isso vai ser ruim para a população de lá, que não tem culpa disso. Só que é pior ficar numa ditadura, né? Que é o que eles estão vislumbrando aí para vários países. A Argentina está entrando aí entrou aí num caminho que talvez não tenha volta. A Hungria entrou num caminho que não vai ter volta aí por muitos e muitos anos, o ditador de lá vai continuar. Israel entrou num caminho também sem volta, tem um ditador lá que inclusive é financiado pelo Biden, financiado aí pelo governo americano, seja quem for, financia o ditador lá, e vários outros países estão entrando nessa aí. E eles querem que o Brasil volte para essa aí. O Brasil teve instituições muito fortes, o Brasil lutou muito com isso, nós todos, plantonistas, lutamos todos contra isso, e eles sabem o seguinte, que esse tempo aí que a Polícia Federal, o STF tem para prendê-los, está acabando. Então eles estão acelerando a articulação deles, porque eles sabem que se não for nos próximos 6 meses, mais ou menos, aí não vai ser mais. E quando é que vai ter clima? Não tem clima para prender o Bolsonaro. Quando é que vai ter clima? Quando tiver o Donald Trump se reunindo com os banqueiros brasileiros e ameaçando sanção ao Brasil? Aí vai ter clima?
Quando que vai ter clima? Quando tiver lá o Trump ameaçando o agro do Brasil, dizendo, ó, vou taxar vocês aqui em 200%, ó, aqui para vocês. Vocês apoiam o Lula, vocês são comunistas. Passem aí a boicotar o governo Lula. Imagina isso. Aí vai ter clima para prender o Bolsonaro? É isso que está esperando alguém? Não. Então, por isso, saiba, alguns estão assim, nossa, Thiago, que ruim. Não, calma. A polícia está fazendo o seu trabalho. Não está tendo aí operação nas últimas semanas, exatamente porque eles estão analisando o resultado das últimas operações. E o que dizem aí é que talvez nem precise mais de operação. As próximas já serão prisões ou já indiciamento e denúncias feitas contra eles. O que se faz aí urgente é a condenação dos parlamentares bolsonaristas, porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado, mas ele sendo preso, outro toma o lugar dele. E os fascistas vão votar em qualquer um, porque, como eu expliquei, a comunicação deles serve de uma maneira que as pessoas veem um grande problema na sociedade, seja as pessoas veem esse problema porque vai contra os valores da religião deles, ou seja porque elas estão sendo aí doutrinadas em escolas e universidades, que é o que eles apontavam que a esquerda fazia, e a esquerda nunca fez, ou seja porque estão sendo doutrinados aí em grupos de aplicativos. Você vê aí entregadores de aplicativo fazendo greve para não ter direitos. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi. E assim, falando coisas que não fazem sentido algum. Num projeto de lei que nem tinha nada a ver com eles, para você ver como é que são as coisas. Aí, essas pessoas veem ali, se não é o Jair Bolsonaro, qualquer outro que tenha os mesmos, abre aspas, valores que eles, que é valor nazista, valor fascista. E esses valores são implantados nas pessoas, tá? Muita gente eram pessoas boas que esses valores vão sendo implantados nelas, elas nem vão percebendo. Quando vê, fascistou de vez. Essa a estratégia deles. A boa notícia é que aí serão enjaulados todos eles, viu? Eu peço aí, no caso os políticos, né? As pessoas inocentes não. No caso eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente se fortalecer mais ainda. Falou!